Olá, meus amigos, como vão? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma terça-feira, 29 de abril, e nós já vamos então nos revendo e nos preparando para a nossa oração de hoje. Que vocês tenham um ambiente silencioso, sereno, que vocês tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada como de costume. A quantidade é aquela que vocês acharem melhor, que vocês escolherem. Que todos tenham a lembrança dos nomes de pessoas encarnadas, tanto quanto de desencarnadas, que tenham tido algum vínculo conosco, nós com elas, para que o mundo maior, a espiritualidade, realmente aproveite a ocasião para favorecê-las todas, porque muitas vezes, mesmo sem o sabermos, muitas pessoas estão padecendo das dificuldades comuns nesse mundo. Então, façamos a nossa parte, nos empenhando por todos eles, familiares, colegas de trabalho, amigos de toda a vida, conhecidos por qualquer tipo de vínculo, tanto quanto aqueles que já morreram há muito tempo, ou aqueles que desencarnaram recentemente, sem sabermos como estão, que oremos por eles todos, e uma forma deles serem beneficiados é nós nos lembrarmos dessas pessoas, dos seus nomes, das suas características e colocando na lista pessoal. Isso servir como uma forma de solicitarmos aos bons espíritos que todos eles sejam atendidos, encontrados, abençoados, libertos, encaminhados, e tenham os elementos de cura dos fluidos de todo mundo encarnado aqui, que forma em oração como um banco de ectoplasma com propriedades curativas. Façamos isto, meus amigos, sem nenhuma dúvida dos excelentes resultados para todo mundo. Que nós possamos dar ainda boas-vindas aos que entraram por último, aos que aniversariam agora, nesse finalzinho de abril, sejam eles mais próximos ou mais distantes, para que tenham as bênçãos do alto num novo ciclo que ora vai se iniciando. Então, meus queridos, que possamos deixar tudo de lado, como que valorizando muito os minutos da prece pela humanidade, sobretudo quando nós participamos, recebendo os benefícios, mas sobretudo exercendo a caridade desinteressada, em meio a uma devoção aos espíritos superiores, por tudo que eles possam fazer para a vida de todo mundo ao redor do planeta melhorar
em todos os aspectos, níveis, circunstâncias, especialmente porque temos consciência da gravidade de tudo que se vive no planeta Terra, nestes tempos tão difíceis, com as guerras, a miséria, a violência. Por isso aqui estamos, Jesus, nos lembrando dos teus ensinamentos, de quantas vezes e de quantos modos diferentes, quando tu ensinavas aos apóstolos, aos discípulos, aos servos, aos teus amigos, sobre o valor da oração. Para todos. E nós aqui, tanto tempo depois, nos colocamos aos vossos pés, já nos bastando nos sentirmos assim próximos, de um certo modo, a Ti, motivando-nos para que possamos doar, agora novamente, o melhor que tenhamos, as moléculas mais sadias, as vibrações de frequências vibratórias mais elevadas, mais consentâneas, com a presença de tantos amigos da falange sagrada que nos acompanha, os pequenos esforços de progresso, de prosperidade no âmbito do exercício, da caridade, do amor, do serviço no bem, deixando em tuas mãos o que tenhamos de melhor para que possa chegar aos aflitos, aos doentes, aos oprimidos e tristes, desesperados, desalentados, vivendo as muitas dificuldades, sobretudo em algumas regiões e contextos do Brasil, mas do mundo inteiro, de modo que ninguém imagine como é. África, Ásia, Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano, Ucrânia, Haiti, Mianmar, Síria, Iêmen, Sudão, Gabão, Somália, Etiópia, Eritreia, Nigéria e assim por diante. Como é bom, por um lado, nos preocuparmos com todo o mundo ao redor da Terra, sem diferenciarmos uns dos outros e nenhum deles de nós próprios, vendo-os, sentindo-os como companheiros de jornada, de vidas que têm, no mínimo, o mesmo valor que as nossas. Maria de Nazaré, a personalidade sublimada,
como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E tantos outros espíritos tão bonitos, porque tão amorosos, nos falando da Senhora, a Mãe de Jesus, nosso querido José da Galileia, João Batista, Pedro, o apóstolo querido, todos os demais, João, o discípulo amado, os 72 discípulos e tantos que sustentam a terra com alguma perspectiva de paz e de progresso no rumo da sua redenção. Que possamos doar todas as nossas energias que também sustentam a vida, mas que podem sustentar muitas outras, doando-as para as tuas mãos misericordiosas, na companhia de falanges imensas, numerosas, amorosas, que vão distribuindo os recursos para que, dentro do possível, não falte nada a ninguém. Abençoa, Senhor, os que estão nos hospitais, pessoas de todas as idades, todas as condições, por vezes sem conta, com tudo precário, toda uma grande carência, que só mesmo, Jesus, a tua divina misericórdia pode beneficiar. Abençoa as tribos indígenas, os povos originários da Austrália, da Nova Zelândia, sobretudo dos Estados Unidos, do Brasil e de muitas nações, sobretudo na África, de Albert Schweitzer, Nelson Mandela, Desmond Tutu, alguns dos amigos do grande continente esquecido dos demais países do planeta. Cuida, Jesus, dos doentes com câncer, dos outros com problemas cardíacos, metabólicos, infecciosos, neurológicos, psiquiátricos, neste mundo que é um grande hospital. Almas adoecidas há séculos, vivendo os diagnósticos descritos pela medicina, os dependentes químicos, os esquizofrênicos, os que têm autismo, TDAH, pânico, bipolaridade, os que sofrem da depressão que pode levar a tentativas de suicídio, ansiedade, crianças com mais de um transtorno, sofrendo nas reencarnações compulsórias,
que vemos no mundo acontecendo sempre. Daí a nossa súplica pelo teu amor, pela tua divina compaixão, presença, abençoando mães e pais, familiares todos, de cada um dos doentinhos, destas questões tão prevalentes e ao mesmo tempo tão desafiadoras no mundo contemporâneo. Todas as moléculas sadias que nós aqui do grupo temos em nós, te entregamos, Senhor, para que tu faças com elas todo o bem possível, amenizando o sofrimento de pessoas do mundo todo, no Oriente e no Ocidente, hemisfério norte, hemisfério sul, enquanto a Terra vai rumando para uma topografia melhor, numa nova constelação, quando tiver completado a transição, chegando ao início da regeneração, para os que continuarem no planeta e não forem enviados para fora, para o planeta do degredo. Abençoa, Jesus, as vítimas de uma violência cruel, como vemos no dia a dia, no próprio Brasil e em toda parte. No Canadá, na Caxemira, no Iêmen, no Haiti, nos lugares hoje os mais tristes, por causa do anticristo, que vem promovendo o pior, o massacre, o genocídio, a crueldade por esse mundo todo. Mas tu és o governo, modelo e guia, co-criador da terra, ao lado de Maria, a Divina Senhora, tanto quanto de João Batista, o chanceler da justiça. Tudo isso nos conforta, porque tu estás no leme da embarcação terrestre e mesmo navegando em águas tão tumultuadas, tu nos conduzirás ao porto seguro do vosso próprio amor, da vossa ternura, acolhimento, segurança. Abençoa os sofredores, Jesus, por mais que haja algum sentido kármico para o sofrimento de tanta gente, tendo em vista todas as guerras, toda a destruição, toda a violência do passado. Nós apelamos para a tua misericórdia, a de Maria, a de José e a de todos da falange sagrada
da egrégora sublime, que muitas vezes, sem ser notada, trabalha diuturnamente há milênios para que um dia sejamos livres do anticristo que tu havias permitido vivesse nesse mundo, promovendo tudo o que está aí, em completo desalinho. Comprometendo-se contra a realidade, as leis de Deus, que com tanto esforço os teus mensageiros, missionários da verdade, vêm tentando mostrar para que seja valorizado por qualquer um. Abençoa os suicidas, tanto quanto 14 milhões de abortados somente em 2025. Cuida de todos os países, seus povos, sua gente, suas famílias, levando das zonas escuras todos que tu possas resgatar, enviando-os para as zonas felizes, iluminadas, para serem recuperados e libertos pelo amor do sofrimento que vivem há muito tempo na Terra. Que possamos sentir que tu estás conosco, que toda a Assembleia Divina continue acolhendo de braços abertos os sofredores da Terra e enviando seus integrantes para as grandes mudanças que o mundo precisa alcançar, experimentando a paz, a concórdia, a fé, o amor, a consciência de tudo sobre o que mais importa conhecer no planeta que tu diriges. Muito obrigado, amigos, pela vossa participação. Que todos vocês estejam mais fortalecidos agora, justo com aquela ideia de que quanto mais doamos, mais fortalecidos nós nos encontramos. Sobre o amor que quanto mais se divide, se distribui, mais se arrecada e se multiplica por todos. Hoje, terça-feira, que vocês tenham uma tarde abençoada, que vocês tenham também uma noite tranquila, que continuemos orando, mesmo não estando juntos como agora, recordando que depois de sermos essa família da prece pela humanidade, de a compormos, de estarmos fazendo parte, toda vez que nos lembrarmos de algo dos céus que nos remeta a Jesus e aos seus queridos amigos próximos, mesmo em silêncio, mesmo sozinhos, agradeçamos, orando e nos vinculando cada vez mais aos espíritos mais elevados, mais amorosos, não por nós, mas pelos outros que estão ainda tão distantes de toda essa realidade, que no fundo é para todos,
mas que depende das opções de cada um, das escolhas. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos muito bem. E amanhã, quarta-feira, já vamos nos encontrar novamente. Cuidem-se bem e até lá. Um beijo, meus amigos.